A Austrália ainda é para muitas pessoas um país envolto em mistérios. Por exemplo, neste continente há inúmeros cangurus, e no lugar do inverno, quem chega é o verão. De fato, existe uma quantidade impressionante de cangurus na Austrália, e sua população ultrapassa os 20 milhões de indivíduos. Além disso, também é verdade que quando o hemisfério norte entra no verão, o hemisfério sul, onde fica a Austrália, entra no inverno. E o contrário também acontece da mesma forma. Olá, pessoal! No entanto, as características da Austrália não se limitam a isso, e tudo isso representa apenas uma pequena parte. E nos últimos tempos, além das características geográficas e climáticas, novas características sociais também passaram a se destacar. Claro, os problemas sociais já existiam antes, mas foi nos últimos anos que eles se agravaram de forma mais séria. Em especial, a situação piorou em Alice Springs, e essa pequena e isolada cidade costuma ser descrita pela mídia como estando bem no coração do continente. Isso não significa que Alice Springs tenha se tornado completamente fora de controle, mas que problemas não resolvidos da sociedade australiana em relação aos povos indígenas vieram à tona nessa cidade. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. E é hora de começar o nosso conteúdo de hoje. O papel de Alice Springs na Austrália. Do ponto de vista geográfico, Alice Springs fica dentro do território do norte e está localizado praticamente no centro da Austrália. A distância em linha reta até a costa mais próxima é de cerca de 1.200 quilômetros, e até a grande cidade mais próxima é ainda maior, chegando a 1.500 quilômetros. O surgimento dessa cidade só foi possível graças à rota aberta em 1862 pelo explorador John McDowell Stuart. Em 1872 foi instalado ali um posto de retransmissão telegráfica, e em 1888 surgiu um assentamento chamado Stuart, em homenagem a esse explorador. Esse assentamento foi renomeado para Alice Springs em 1933, batizada em homenagem a uma fonte de água homônima, sendo justamente essa fonte a razão do surgimento do primeiro povoado. Isso porque o explorador Stuart ficou extremamente satisfeito ao encontrar nessa terra quente e árida uma fonte de água limpa, e foi graças à localização estratégica dessa fonte que ele conseguiu, na terceira tentativa, atravessar a Austrália de ponta a ponta. Alice Springs está situada a igual distância de Adelaide, ao sul, e Darwin, ao norte, e por isso passou a desempenhar o papel de ponto de apoio nas rotas de caravanas que cruzavam o continente. A primeira estrutura construída ali foi o posto telegráfico, e em 1929 foi implantada a ferrovia. Depois, em 1940, foi construído um aeroporto, e ao mesmo tempo teve início a construção da Stuart Highway, que atravessa a cidade. A descoberta de ouro na década de 1880 também foi um dos fatores importantes que impulsionaram o crescimento do assentamento até se tornar uma cidade. O local onde o ouro foi encontrado ficava a cerca de 70 quilômetros a nordeste de Alice Springs e aproximadamente 50 quilômetros a noroeste de Altunga. Ali existia um dos primeiros depósitos de ouro descobertos na região central, e foi a partir deles que a corrida do ouro no centro da Austrália começou de fato. Provavelmente foi justamente nessa época que surgiram em Alice Springs muitas pessoas conhecidas como condutores de camelos, especialistas no manejo desses animais. Isso porque antes da construção de ferrovias e estradas, o principal meio de transporte nessa região desértica eram os camelos. A partir de 1840, entre 10 e 20 mil camelos foram trazidos do sul da Ásia, do Oriente Médio e do norte da África. Como não existiam camelos nativos na Austrália, não havia ninguém no país que soubesse lidar com eles. Por isso vieram junto com os camelos afegãos capazes de traçar rotas no deserto e organizar caravanas. Mais tarde não vieram apenas do Afeganistão, mas também do Paquistão, da Índia e do Irã. Porém, os moradores locais passaram a chamar todos eles simplesmente de afegãos. Aqui vale a pena prestar atenção na composição populacional de Alice Springs. Europeus, chineses, povos indígenas e os chamados afegãos viviam misturados em uma área extremamente pequena, em torno de uma única fonte natural de água que nunca deixava de jorrar. Mas isso ainda não é tudo.
Em 1954 foi inaugurada uma base aérea americana próxima a Alice Springs, a Base 421. Atualmente, essa base faz parte do projeto conjunto entre Estados Unidos e Austrália, chamado JGGRS. Além disso, em 1966, foi construída nas proximidades uma estrutura esférica com aparência futurista. Trata-se de Pine Gap, uma instalação americana de coleta de informações por satélite, onde passaram a trabalhar funcionários da NSA, da CIA e da NRO. Por causa dessa instalação, Alice Springs, com cerca de 35 mil habitantes, abriga aproximadamente 2 mil residentes de nacionalidade americana. Embora os americanos sejam uma minoria relativamente pequena, eles desempenham um papel importante na vida social e cultural da cidade, participando da criação de diversos clubes e da formação de equipes esportivas de basquete, beisebol, futebol e outras modalidades. Assim, essa pequena cidade reuniu uma população extremamente diversa, formando de certa forma uma mistura altamente inflamável. Era uma situação em que bastava apenas aproximar um fósforo. E como era de se esperar, o fósforo acabou sendo aceso. Mas sobre isso vamos falar um pouco mais adiante aqui no vídeo de hoje. Problemas históricos dos povos indígenas. Antes de entrarmos de fato nos problemas atuais, é importante primeiro relembrar a história do período colonial da Austrália. Não se pode esquecer que os povos indígenas da Austrália são um dos grupos humanos mais antigos do planeta. Eles chegaram a essa terra há cerca de 50 a 60 mil anos, mas nunca fizeram questão de ostentar o fato de serem os habitantes originários do continente. Antes da chegada dos europeus, havia cerca de 300 a 400 mil indígenas vivendo nesse território, e mais de 400 línguas diferentes eram faladas. Provavelmente por estarem assim divididos em tribos isoladas, os povos indígenas não conseguiram formar um estado unificado, o que fez com que suas terras fossem facilmente colonizadas nos séculos XVIII e XIX. Os colonizadores britânicos ignoraram completamente os sistemas tradicionais de organização dessas tribos, consideradas semi-primitivas, assim como sua economia rudimentar, e impuseram a assimilação a muitos indígenas. Como resultado, esses povos foram forçados a saltar todas as etapas de desenvolvimento histórico e passaram diretamente de comunidades primitivas para um sistema capitalista. Vale destacar que durante a colonização, os povos indígenas enfrentaram uma repressão brutal, sofrendo amplamente com a violência física e a perda de suas terras. E para além dessa violência, tiveram sua identidade cultural retirada de forma implacável. Para isso, crianças indígenas eram separadas de suas famílias e enviadas para internatos especiais. Mais tarde, essas crianças que se tornaram vítimas dessa política colonial passaram a ser conhecidas como gerações roubadas, Stolen Generations. Discriminação e desigualdade nos dias atuais. E ainda hoje, os povos indígenas da Austrália enfrentam diversos tipos de discriminação. Em comparação com outros grupos, eles têm níveis de escolaridade mais baixos, renda menor, taxas de desemprego mais altas e também encontram dificuldades para acessar o sistema de saúde. Esses problemas vêm se acumulando desde os estágios iniciais da colonização, mas o motivo de não terem levado a uma situação explosiva até agora é um só. Historicamente, os povos indígenas sempre viveram separados em tribos, e até mesmo os idiomas que falavam eram diferentes entre si. Além disso, assim como acontece hoje, o fato de terem sido absorvidos por uma sociedade composta majoritariamente por imigrantes de origem europeia também dificultou o processo de recuperação de sua identidade étnica. De acordo com o censo de 2021, apenas 812.728 pessoas se identificavam como aborígenes ou habitantes das ilhas do Estreito de Torres, o que representa somente 3,2% da população total. É exatamente nesse ponto que está a diferença entre Alice Springs e o restante da Austrália. Ou seja, ao contrário da maioria das outras regiões, em Alice Springs os povos indígenas representam uma parcela significativa da população da cidade, cerca de 18 a 20%. No entanto, muitos deles vivem em condições econômicas difíceis. Aqui é importante não esquecer que a Austrália é um país bastante rico, estando entre os 20 maiores do mundo em PIB per capita.
Mesmo assim, existe ali uma parcela considerável da população que acabou sendo deixada para trás pela sociedade. Alice Springs fica isolada das demais regiões e é na prática uma cidade do interior, com falta de empregos, creches, escolas e moradias adequadas, o que agrava ainda mais a situação. Como resultado, é como se dois mundos existissem ao mesmo tempo. De um lado, a Austrália moderna, associada à população branca, equipada com tecnologia e cheia de possibilidades. E logo ao lado permanece o mundo tradicional e ancestral do povo arrente, que ficou à margem do desenvolvimento, onde ainda sobrevivem mitos, lendas e tradições dos povos indígenas australianos. Para compreender melhor essa realidade, vale acrescentar que o povo arrente ainda vive seguindo o sistema tradicional de autoridade baseado em relações matrimoniais entre famílias e clãs. Entre eles, há inclusive grupos que continuam praticando a poligamia, mesmo dentro da sociedade australiana contemporânea. Dentro desse cenário de dois padrões distintos, quem mais sofre são os jovens indígenas. Eles desejam fazer parte do mundo moderno, com todos os seus benefícios e oportunidades, mas ao mesmo tempo pertencem ao povo arrente, com sua própria cultura, costumes e tradições, algo que não podem simplesmente ignorar. A rápida escalada da violência e da criminalidade. Foi em 2022 que essa cidade acabou entrando em uma situação fora de controle. O gatilho para isso foi a revogação de uma lei criada em 2007 que restringiu o consumo de álcool em espaços públicos. No entanto, essa lei não foi revogada de forma intencional. Ela simplesmente expirou quando seu prazo de validade chegou ao fim. Na verdade, em 2007, Alice Springs havia sido oficialmente designada como uma cidade com restrição de álcool, com base em leis que regulavam áreas públicas restritas. As exigências dessa lei eram bastante rigorosas, incluindo o monitoramento eletrônico da venda de bebidas alcoólicas, a instalação de sistemas de vigilância por vídeo em locais públicos e a introdução de um sistema de identificação para compradores. Ao mesmo tempo, dentro desse mesmo marco legal, também foram implementadas medidas abrangentes para ampliar o apoio social aos povos indígenas, como a garantia de moradia e emprego. Essas restrições à venda e ao consumo de álcool eram direcionadas principalmente aos povos indígenas. Mas é importante não interpretar isso de forma equivocada. Essa lei não era uma regra racista ou colonial típica que separava as pessoas com base na cor da pele ou na origem. Dessa vez, a situação era completamente diferente. Na verdade, essas restrições foram introduzidas por razões extremamente práticas. Em termos simples, elas podem ser divididas em fatores fisiológicos e fatores sociais. E ambos esses fatores possuem um contexto histórico próprio. Vamos começar pelos fatores fisiológicos. Existe uma visão bastante comum de que os povos indígenas australianos, ao contrário dos brancos já habituados ao álcool, teriam deficiência ou ausência de enzimas importantes para metabolizar o álcool, o que faria com que se embriagassem com pequenas quantidades e tivessem maior propensão ao alcoolismo. No entanto, dados científicos mais recentes mostram que essa afirmação está incorreta. Em todos os seres humanos, o etanol é inicialmente convertido no fígado em acetaldeído, uma substância tóxica, e depois esse acetaldeído é decomposto em compostos menos nocivos, principalmente por uma enzima chamada ALDH2. No leste asiático, muitas pessoas apresentam uma variante chamada ALDH22, e nesses casos o álcool não é metabolizado adequadamente, causando a chamada reação de rubor, acompanhada de náusea e aumento da frequência cardíaca. Como é de se esperar, com esse tipo de reação, beber deixa de ser algo prazeroso. Na prática, o risco de essas pessoas desenvolverem alcoolismo acaba sendo menor. Por outro lado, entre os povos indígenas australianos, essa variante quase não aparece. Ainda assim, isso não significa que eles sejam geneticamente mais propensos ao alcoolismo. Em termos simples, assim como ocorre com muitas outras populações, o que existe é apenas a ausência de um mecanismo natural de aversão ao álcool. Portanto, o problema se resume a um ponto: os povos indígenas australianos não possuem normas culturais relacionadas ao consumo de álcool. Não há entre eles padrões tradicionais que regulem a quantidade de bebida, nem uma história de comportamentos ligados ao consumo que tenha se formado ao longo de gerações. Ou seja, não existem rituais, tradições ou práticas sociais estruturadas em torno da bebida.
Assim, na realidade, o problema era de natureza cultural, mas acabou sendo interpretado de forma equivocada como uma questão de adaptação fisiológica ao álcool. Em outras palavras, simplificando ao máximo, o organismo dos povos indígenas não foi treinado para lidar com o álcool como ocorreu com outros grupos. Já os fatores sociais estão claramente ligados ao impacto da colonização, e esse legado negativo gerou um profundo trauma coletivo. Como consequência, muitos indígenas passaram a enfrentar depressão, ansiedade e conflitos familiares, recorrendo ao álcool e às drogas como uma forma de alívio temporário. Também é importante lembrar que, em períodos relativamente recentes da era colonial, o álcool era frequentemente utilizado como forma de pagamento pelo trabalho ou como meio de controle e incentivo. Considerando tudo isso, somado à pobreza, à falta de moradia e à persistência de tendências racistas e discriminatórias, não é surpreendente que, após o fim da lei seca, o problema do alcoolismo tenha se agravado a níveis sem precedentes. Quando, em julho de 2022, a venda legal de álcool para os moradores locais foi retomada, Alice Springs voltou a registrar um forte aumento de crimes e comportamentos antissociais relacionados ao abuso de álcool. Como resultado, a cidade perdeu rapidamente sua atratividade como destino turístico. Antes da escalada da violência, o turismo era a principal fonte de renda local. E hotéis, restaurantes, clubes, bares e cafés estavam sempre cheios de visitantes. Antigamente, muitos turistas visitavam a cidade por causa de Uluru, que fica a cerca de 340 quilômetros dali. Mas depois da construção de um aeroporto próximo a Uluru, parte desses visitantes deixou de passar por Alice Springs. Além disso, como era de se esperar, ao ganhar fama como uma das cidades mais perigosas do país, Alice Springs afastou ainda mais os turistas. A situação chegou a tal ponto que o prefeito pediu ao governo federal australiano o envio de tropas do exército para restaurar a ordem da cidade. No fim, as forças militares não foram mobilizadas, mas o governo australiano levou a situação muito a sério. E para compreender melhor esse cenário complexo, o primeiro-ministro da Austrália visitou a cidade em janeiro de 2023. Iniciativas para restaurar a ordem na cidade. Para restaurar a ordem na cidade, começaram a ser implementadas medidas mais contundentes. Em 23 de janeiro de 2023, o governo do Território do Norte estabeleceu novas restrições à venda de álcool. Entre as medidas estava um limite da quantidade de álcool que pode ser comprada por dia, a definição de segunda e terça-feira como dias sem venda de álcool e a restrição da venda de bebidas entre 15 e 19 horas, com exceção do sábado. No entanto, como essas medidas quase não produziram resultados, o governo regional decidiu proibir completamente a venda de álcool, de 16 de fevereiro de 2023 até 2027, em áreas de residência indígena e em outras comunidades indígenas localizadas fora dessas regiões. Atualmente, a sociedade australiana está envolvida em um intenso debate sobre a adoção de programas de reabilitação obrigatória como forma de combate ao crime. Esse tipo de programa já havia sido implementado desde 2013, mas foi encerrado em 2017. Muitas organizações da sociedade civil demonstram ceticismo quanto à sua eficácia. Por outro lado, alguns líderes de organizações indígenas apontam que apenas restringir a venda de álcool não é suficiente para resolver o problema. Na visão deles, a raiz dessa questão está em fatores históricos profundos, relacionados às desigualdades sociais existentes entre diferentes camadas da sociedade. Por isso, para reconstruir a sociedade australiana de forma estrutural, é fundamental avançar ao mesmo tempo com políticas de restrição e proibição, juntamente com ampliação de medidas de apoio social. Líderes sociais acreditam que o eixo central das reformas deve ser a educação e os programas de inserção no mercado de trabalho voltados aos povos indígenas. Além disso, segundo eles, programas de tratamento e apoio psicológico também são essenciais. E, na opinião deles, governos locais com representantes indígenas devem elaborar planos próprios para conter o abuso de álcool. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe a sua avaliação e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se encontra na próxima aqui no canal Pipa. Até lá!